Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer aquela atualização de leituras aqui do canal que eu costumo fazer de tempos em tempos, contar para vocês o que eu terminei recentemente, o que eu estou lendo, finalizando, o que vai aparecer no canal em breve, né? E alguns projetos que estão em vista também para serem iniciados. Queria lembrar vocês também que está rolando o Prime Day lá na Amazon, que é uma promoção exclusiva para os membros Prime, e eu tenho um canal de promoções no meu Telegram, então lá só eu mando mensagem e eu sempre mando as promoções que eu acho que estão valendo mais a pena. Então vou deixar o link aqui para vocês na descrição, sempre tá em todos os meus vídeos, mas nessas promoções específicas eu acho que é mais interessante de dar uma olhadinha. Sempre tem coisa nova por lá, eu estou sempre alimentando ali o canal, né, para que vocês vejam o que está entrando e o que está saindo nas promoções. Além de, claro, colocar os cupons, enfim, tem bastante coisa interessante essa semana, especialmente para os Kindles. Então fiquem de olho aí se vocês querem trocar de Kindle, enfim, né? Fica aí a dica para vocês. Caso algum dos livros aqui que eu mencionar no vídeo de hoje estejam em promoção, eu deixo aqui nos comentários. Bom, eu vou começar falando dos livros que eu acabei recentemente, porque teve aí alguns livros importantes que eu finalizei a leitura e que pretendo trazer para vocês a resenha. Então, caso vocês tenham interesse em algum em específico, deixe nos comentários, porque eu priorizo, né, trazer essa resenha para vocês. A última leitura conjunta do Ethos que eu terminei foi a leitura de Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Eu li nessa edição aqui da Penguin, né? Foi um bom livro, assim, tudo aquilo que tem de Jane Austen, todos os elementos que a gente gosta nessa escritora inglesa. Porém, Orgulho e Preconceito, eu acho aquele livro sensacional, assim, meu livro preferido da Jane Austen, sem dúvidas, pelo menos por enquanto. A gente tá pretendendo fazer uma leitura de Jane Austen, fazer um projetinho, assim, para seguir a leitura dos romances dela, especialmente para aproveitar o fato de que a gente começou pelo primeiro romance publicado, então, da Jane Austen, que foi Razão e Sensibilidade. Esse aqui é o livro que vai falar sobre duas irmãs, a Eleanor e a Marianne, que são justamente razão e sensibilidade, respectivamente. E aqui a gente vai conhecer a família, conhecer os possíveis pretendentes, né? E sempre os livros da Jane Austen rodam, então, por esses temas, assim, pelo casamento, pela família, pelo que importava na aristocracia inglesa do seu tempo. Foi uma leitura bem interessante, mas, como eu disse, não foi um dos melhores livros que eu li recentemente. Mas, claro, valeu muito a pena, eu gosto bastante de ler Jane Austen. Acho que é um respiro, assim, para as nossas leituras, sabe? Terminei muito recentemente também, na verdade, esse aqui foi um livro que eu devorei, que é o livro do mês de julho aqui do canal, que é Paraíso Reconquistado, do John Milton. Essa daqui é a continuação, né, praticamente, de Paraíso Perdido, que foi um projeto bem longo que eu fiz aqui no canal, que fiz vários vídeos e decidi, então, fazer meio que a sequência dele aqui com uma resenha para vocês deste livro aqui, que foi um presente do Rodolfo, inclusive, presente maravilhoso, porque, olha, essa edição é muito boa. Se você tinha algum receio em relação à edição de Paraíso Reconquistado, que não é um livro tão famoso assim, né, e não tem tanta edição aqui no Brasil, adquira essa daqui porque vale muito a pena. Primeiro porque tem um texto introdutório bem interessante aqui, ele tem uma tradução aqui de Guilherme Gontijo Flores, mas tem mais 4 pessoas envolvidas na coordenação dessa edição aqui. Eu acho que nem tem o nome direito da editora, Editora de Cultura, enfim, nem conhecia direito, mas aí tem a introdução, então, com um texto bem interessante também sobre a própria tradução, sobre como foi traduzir esse livro. Tem também o texto bilíngue, então você consegue comparar, e eu acho isso bem importante aqui nos textos de John Milton, porque eu falei algumas vezes sobre as traduções ali de Paraíso Perdido, como eu não gostei de algumas coisas, especialmente na tradução da 34. Então aqui é bilíngue, mas eu gostei dessa tradução, achei, assim, uma estratégia interessante que eles tiveram aqui na tradução desse texto. Tem notas no final, tem um pós-fácil e tem as ilustrações do William Blake. Então, assim, é uma edição super completa desse livro, que é um livro maravilhoso. Basicamente, esse livro aqui é um poema épico em que nós temos a tentação de Jesus no deserto, aquele período em que ele passa 40 dias no deserto, e Deus permite que Satã vá tentá-lo, especialmente com 3 grandes tentações aqui, que são os objetos desse livro. Então, é como se fosse a redenção, né? Porque a gente tem Paraíso Perdido com Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, com a queda de Satã sendo narrada pelo John Milton, e aqui ele vai narrar esse momento em que Jesus vai vencer Satã, vai vencer essa tentação, e por isso, então, o paraíso será reconquistado ao homem. Então, é um livro muito bom, e ele é um livro muito mais curto do que Paraíso Perdido, então por isso que eu li tão rápido assim. Mas eu vou falar melhor sobre o livro, sobre a edição, sobre o que eu achei no vídeo que vai sair, então, no final desse mês, que é a resenha do mês de julho. Outro livro que também terá resenha aqui para vocês, com certeza, porque
tenho algumas coisas para falar sobre esse livro. Foi a nossa última leitura conjunta do Smolny, que é a nossa turma de literatura russa, lá do Clube Etos, que vai encerrar agora. E a gente terminou, então, com a leitura de Ressurreição. A gente ainda tem a reunião final para fazer e eu quero muito conversar com o pessoal sobre esse livro, porque, assim, eu gostei muito do início. Eu estava amando o início desse livro aqui. E eu fiz várias anotações, estava gostando muito da forma com que o Tolstói desenvolveu essa história e a narrativa dele, assim, ele estava escrevendo muito bem. Foi o último romance dele e estava, assim, parecendo lapidado, sabe? A escrita dele estava lapidada. Só que a terceira parte, que é o final desse livro, simplesmente degringola de um jeito que eu acho que ninguém lá do Ethos gostou, ninguém que fez a leitura com a gente gostou do final desse livro. Mas, assim, muito bem escrito. Então, teremos alguns tópicos de discussão, especialmente porque esse aqui é o grande panfleto político de Lev Tolstói. Ele decidiu fazer um livro em que ele ia colocar todas as suas opiniões políticas, religiosas, o que ele achava que tinha que ser feito para salvar o mundo, tá aqui nesse livro. Então, se você não gosta de livros em que o autor expõe a sua opinião política, você não vai gostar de Ressurreição. Mas, enfim, pretendo fazer um vídeo melhor sobre ele com vocês. E eu também estava pensando em fazer um vídeo para cá, conversando sobre escritores que colocam suas opiniões políticas nos livros, porque eu vejo que algumas pessoas se incomodam com alguns escritores que fazem, mas não se incomodam com outros, especialmente quando o escritor que faz isso concorda com o ponto de vista da pessoa, né? Isso eu acho muito perigoso, porque qualquer romance que é panfletário, necessariamente, eu acho que ele perde um pouco a força dele. Então a gente precisa avaliar o todo para ver se faz sentido. Mas enfim, não sei se vale entrar nessa polêmica, mas estava pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Para falar então do Smolny, que a gente está encerrando, né, essa turma de literatura russa, tem também clássicos do conto russo, que a gente vai terminar agora com o último conto, que é do Isaac Babel. E eu estava pensando também em fazer um vídeo comentando sobre os melhores, os piores, na minha opinião. Não sei se vocês têm interesse, é uma coletânea que sai pela editora 34, com vários escritores importantes e escritores, inclusive, assim, que não são tão falados, tão conhecidos, como o Andreev, por exemplo. Aí tem contos aqui do Bunin, do Bulgakov. É, assim, uma coletânea muito completa e para quem tem interesse, eu acho que vale a pena adquirir aqui, investir um pouquinho nessa edição. Mas me digam aí se vocês têm interesse que eu faça um vídeo só sobre essa coletânea aqui. Agora, para o Ethos Light, que é a nossa turma anual, com 12 livros curtinhos, mas que são profundos, a gente está encerrando a leitura, vai fazer a reunião de Podres de Mimados, do Dermpole. Esse aqui é um livro que eu já tinha lido há bastante tempo, então foi uma releitura, só dei uma boa pincelada aqui em pontos que eu acho mais importantes, mas teremos uma reunião ainda para falar desse livro aqui. E na minha área de membros eu faço pelo menos um vídeo por mês, eu tento sempre colocar 2, mas depende aí de como tá o fluxo de leituras. Eu faço a leitura acompanhada da Revolução Francesa do Michel Vauvel. Estou terminando este livro aqui, faltam 2 capítulos e eu acho que logo logo eu vou encerrar esses vídeos dessa leitura e partir para um outro livro de não ficção. Então vocês também podem deixar nos comentários caso tenham interesse em algum específico. Tava pensando talvez pegar uma biografia, algum livro maior, alguma coisa diferente que o pessoal não lê tanto por aqui. Essa é a minha ideia com a minha área de membros, né? E caso você tenha interesse em saber um pouco mais, tem um botão aqui, caso você esteja no computador ou por um dispositivo Android, tem um botão escrito Seja Membro, e aí aparece um videozinho explicando como que é a minha área de membros, mas, né, caso você tenha interesse, é só dar uma olhadinha. Outra leitura em andamento, mas que estava um pouco pausada, porque os últimos dias foram um pouco caóticos, eu foquei bastante nos livros do Ethos e também na nossa próxima leitura conjunta, que logo logo aparece por aqui, mas dei uma pausada, agora eu vou retomar a leitura que eu estava amando, inclusive, de Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Estou lendo com a Lari Virtuoso, que a gente tem esse projetinho de leitura de Ernest Hemingway em ordem cronológica, e esse aqui é um livro que voa, então eu tenho certeza que a hora que eu sentar para ler só ele, eu vou conseguir ler bastante, avançar e devo acabar rapidinho. Esse aqui é um livro que se passa, então, na Primeira Guerra Mundial. E tem muita coisa autobiográfica do Hemingway aqui. Eu estou amando a história desse livro e a escrita também tá bem envolvente, muito melhor que O Sol Também Se Levanta, na minha opinião, que foi a última leitura que a gente fez, né? Foi o primeiro livro dele, o primeiro romance dele. E eu acho que eu vou gostar muito desse livro, assim, pelo que eu conheço dele já. Esse é um livro que costuma agradar mais as pessoas, mas eu vejo bastante gente, assim, ou ame ou odeie, sabe? É um daqueles livros que acaba dividindo um pouco a opinião e eu acho que vou gostar bastante. Também estou lendo um pouco despretensiosamente, e aí, tendo em vista realmente a nossa próxima leitura conjunta, o História do Inferno, do George Minoir.
Esse aqui é um livro que eu recebi na minha parceria com a editora Unesp, eles mandaram esse livro para mim. E esse aqui é um retorno desse grande historiador, o Minoir, sobre o tema do inferno. Então aqui no início ele vai no inferno dos pagãos, depois começa a construção cristã do inferno, né? Então a gente vai acompanhar na Idade Média, a formação que o próprio Dante tem muita influência, muito impacto. Já na introdução aqui eu achei muito interessante que ele fala sobre como, com a sociedade moderna, acaba que o inferno vai se tornando uma coisa muito mais introspectiva, né? A gente começa a ver esse sofrimento interno que vem principalmente ali com a filosofia existencialista. Então ele é um livro assim bem curtinho, que é bem resumido sobre o tema, mas ele vai te trazendo algumas coisas que você pode aprofundar nos seus estudos. Então, fica aqui a recomendação. Eu quero trazer também uma resenha dele aqui para o canal e acho que vai ser uma boa introdução, né, à nossa próxima leitura, como eu já falei, que vai ser Dante Alighieri. No Etus Light, como eu falei, a gente está acabando, então, o Podres de Mimados, do Dermple, e a nossa leitura aqui do mês de julho é o 15, da Raquel de Queiroz. Eu estou muito ansiosa para conhecer essa escritora. Tem bastante gente que já começou aqui a leitura e está gostando muito da escrita da Raquel de Queiroz, e a história tem a ver com a seca, né, do Nordeste, que na verdade em 1915 aconteceu uma grande seca que foi muito impactante na história do Nordeste, e por isso ela escolhe esse tema para escrever. E ela, assim, era super jovem quando escreveu esse livro. Eu pesquisei bastante para fazer um vídeo introdutório pro pessoal sobre a vida da Raquel, e ela tem uma vida incrível, assim. Eu achei muito interessante como ela se envolveu em vários aspectos políticos da história do Brasil, né? E ela passou por fatos muito importantes, por ser uma mulher aí do século XX, mas ela sempre colocou como seu principal objetivo manter a sua liberdade enquanto escritora, enquanto artista, né? Então, mesmo entrando em conflitos em relação à política brasileira, ela sempre teve isso como norte. Então, eu achei muito interessante a vida dela e estou ansiosa para ver o que eu vou achar de Raquel de Queiroz. Vai ser o meu primeiro contato com esse tema da seca, que é bastante recorrente na literatura nordestina, né? Tem alguns escritores que falam sobre isso. Quero ver, então, como vai ser, né? Se eu vou gostar dessa temática, se for achar muito pesada, porque eu não costumo gostar muito de livros que sejam, assim, tão pesados. Estou bastante curiosa. E por fim, então, para a nossa próxima leitura conjunta do Clube Etos, que a gente já está com uma inscrição aberta, temos aqui um projeto de A Divina Comédia de Dante Alighieri. Então, nós leremos os 3 livros aqui da Divina Comédia, né? Estou aqui com a minha edição da 34, mas eu tenho também a da Garnier e a da Atelier. Eu tô bem ansiosa para fazer essa leitura, assim, e acho que vai ser muito engrandecedor. Eu já falei, inclusive, sobre isso no último vídeo aqui do canal. Mas além da leitura desse aqui, eu esqueci de comentar isso, a gente vai ler a biografia do Dante pela Barbara Reynolds, que é uma biografia bem conceituada, assim, e ela também vai acompanhar alguns cantos aqui da Divina Comédia. Então, no começo vai falar mais sobre a vida dele, mas depois a gente tem um pouco sobre a própria Divina Comédia, com alguns aspectos específicos de cada canto. Então a gente vai fazer uma leitura meio que acompanhada. Eu tô muito ansiosa para ler a Divina Comédia, assim, porque é um livro que eu queria ler há muito tempo, e eu tinha um pouco de receio mesmo, um pouco de medo do que ia rolar, assim, porque, enfim, é um grande épico, né? É um dos grandes livros da literatura ocidental, mas claro que a gente não tem que ter medo nenhum de livro, né? Eu acho que eu desapeguei completamente desse conceito depois de ler Paraíso Perdido, porque foi o livro mais difícil que eu li, mas foi uma das leituras mais recompensadoras da minha vida. Por isso que a gente empolgou tanto, assim. Tanto eu quanto a Lari, que é a minha sócia no Clube Etos, estamos muito empolgadas com essa leitura, assim. Acho que vai ser uma imersão mesmo, algo bem profundo, que a gente vai conseguir entregar bastante coisa. Estamos com vários materiais. Inclusive, na própria Prime Day, eu adquiri A Vida de Dante, do Boccaccio. Pretendo fazer leitura, talvez trazer para vocês aqui a resenha, ou apenas para o pessoal ali do clube, né, o pessoal que fizer essa leitura com a gente, mas enfim, vou trazendo então para vocês essas atualizações. Espero tirar alguns livros dessa pilha em breve. Vocês viram que tem algumas coisas curtinhas, tem bastante resenha para estruturar aqui para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, deixem aí nos comentários o que vocês acharam das leituras, se vocês já leram algum deles, o que vocês estão lendo também. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.